Uma estratégia que se tem usado muito no marketing é a parte do neuromarketing. É aquela parte que a gente estuda o cérebro e vê como as pessoas reagem às informações. E aí, a partir disso, a gente descobriu vários gatilhos mentais que estimulam as pessoas a tomarem uma decisão. Então, acelera esse processo dela tomar uma decisão positiva em relação ao que você está oferecendo. Seja ouvir a sua história e tomar uma atitude na vida dela, seja seguir um conselho que você deu, seja comprar um produto que você ofereceu. Então, existem formas de a gente comunicar essas coisas para as pessoas, que elas fiquem mais sensíveis a realmente tomar uma atitude em relação àquilo que você falou. Um deles é a da história. Quando você conta uma história para uma pessoa, ela presta mais atenção no que você está falando, ela se envolve mais com aquilo. E isso é muito poderoso em termos de gatilho mental para a pessoa realmente tomar uma decisão daquilo que você está pedindo para ela fazer. Porque quando você tem a atenção da pessoa e ela se envolve com aquilo, ela tem uma tendência muito maior de fazer aquilo, porque ela confia mais, ela dá mais credibilidade, por mais que isso não seja de uma forma racional. Na verdade não é, a pessoa quase como se sente um impulso, ela tem uma tendência em fazer aquilo porque aquela história envolveu ela. E aí quando a gente fala de linguagem corporal, tem várias técnicas que a gente pode usar para potencializar esses gatilhos mentais que já são tão poderosos em termos de conversão de venda, de influenciar as pessoas positivamente. Quando a gente conta uma história, em que a gente conta a história com o corpo, a gente ajuda a pessoa a imaginar e visualizar aquilo que você está falando, fazendo gestos, mostrando e também dando esse envolvimento, essa conotação de que você também está envolvido com a história, você cria muito mais conexão, muito mais empatia com outra pessoa. E o resultado disso é muito bom, é muito maior. Você consegue converter melhores vendas, você consegue maior atenção dos alunos, maior atenção dos ouvintes que estão ali te ouvindo numa palestra. Os ouvintes que estão ouvindo é ótimo. Das pessoas que estão ali te ouvindo numa palestra, numa aula. Então é extremamente poderoso para você conseguir atenção e deixar uma pessoa assistindo um vídeo que você faça até o final. Então quando você conta uma história com o corpo, as chances desse gatilho mental funcionar são muito maiores. Então quando eu canto, então quando eu conto uma história de porque eu tava num campo cheio de flor, dava para sentir o perfume de cada flor que tinha ali naquele ambiente. É diferente de eu falar, eu tava num campo de flor e dava para sentir o cheiro de cada flor daquele ambiente. É diferente quando você atua, você dança junto com as palavras que você tá falando. E aí é como se a pessoa estivesse assistindo um balé, uma dança em que ela fica encantada e ela se deixa levar. Isso diminui as resistências das pessoas. O outro gatilho mental é da especificidade. Que é assim, quando você tem um dado um pouco mais específico, por exemplo, uma porcentagem, um número correto ou uma cena específica, você dá muito mais credibilidade, porque nós normalmente tendemos a achar que as pessoas estão mentindo quando elas dão informações muito vagas sobre as coisas. Então, quando você dá dados específicos, você consegue fazer a pessoa dar mais credibilidade para você te ver, mas com uma autoridade. E aí, se você dá esses dados específicos com o peito levemente inclinado para cima, caiu uma flor aqui, com o peito inclinado para cima, e você com um breve sorriso e movendo as mãos, mostrando as mãos, que são sinais que normalmente a gente enxerga em pessoas que têm segurança daquilo que elas estão falando, têm certeza daquilo que elas estão falando e normalmente são informações verídicas, a gente tende a acreditar mais, dar mais credibilidade. Então a gente potencializa esse gatilho mental da especificidade. Então é diferente você falar
que você foi para um lugar que ele estava vazio do que você falar que você foi para um lugar e tinha 30 mesas no restaurante e só uma mesa estava ocupada. Todas as outras estavam vazias. É diferente, né? Então, quando você dá um dado mais específico, a gente tende a acreditar mais. E se você dá esse dado específico com essa linguagem corporal, de peito aberto, de dando a cara tapa mesmo, no sentido assim, eu tenho certeza do que eu tô contando, você potencializa esse gatilho. A mesma coisa para o gatilho mental da autoridade. A autoridade é aquele gatilho mental que a gente olha, por exemplo, um médico de jaleco, e aí a gente já tem uma confiança nele prévia, sem a gente, por mais que a gente não saiba quem ele se ele é bom médico ou não, há quanto tempo ele se formou, que faculdade ele se formou, que tipo de médico ele é. Se você tá com alguma questão, você pergunta para ele, se você tá com algum sintoma, alguma coisa, você pergunta para ele, provavelmente a resposta que ele te dê, muito provavelmente você vai acreditar naquela resposta, você vai tomar aquilo como verdade. E se ele te der algum tratamento, algum remédio para tomar, você vai fazer, vai seguir a risca, vai fazer aquilo que ele pediu, aquilo que ele falou, sem questionar muito, sem duvidar se aquilo realmente vai funcionar ou se aquilo realmente é verdade. Então esse é o nítido gatilho mental da autoridade. Quando você enxerga alguém como autoridade, você faz aquilo que a pessoa pediu, aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa aconselhou, sem você fazer grandes questionamentos sobre isso, ou sem você duvidar tanto. E a gente, quando a gente fala, grava vídeos, produz conteúdos sobre um determinado assunto, em que a gente tem uma linguagem corporal que desperta a credibilidade e passa confiança para as pessoas que estão ouvindo, a tendência é que a gente vire naturalmente uma autoridade sobre aquele assunto que a gente está falando. Então, naturalmente, as pessoas vão te ouvir com um pouco mais de atenção, elas vão provavelmente fazer aquilo que você está indicando para elas fazerem, aquilo que você está oferecendo. E essa autoridade se dá quando você fala de algum assunto com firmeza, com confiança daquilo que você está falando, com clareza, com transparência. E isso vai se dar, assim como o da especificidade, com o peito aberto, com as mãos postas para as pessoas verem, com essa maior espontaneidade do corpo quando você estiver falando. Que é diferente você assistir um vídeo que alguém só tá falando assim, que parece um ventrículo, você não tem nem saco para assistir até o final o vídeo, do que quando alguém tá conversando, que parece que ela tá conversando com você, que ela é íntima de você, que ela é próxima, e ela conversa com o corpo. E você fala, né, ela tá mais envolvida naquilo. Então você tende a dar mais credibilidade, ouvir melhor e gostar mais daquilo que você tá ouvindo. Um outro gatilho mental muito usado é o da conversa. As pessoas, elas tendem a querer falar, elas estão mais interessadas ao que elas têm para falar do que a ouvir o que o outro tem para falar. Então, uma estratégia muito boa para venda, ou, por exemplo, você vai fazer uma palestra, uma aula, é deixar as pessoas falarem antes de você. Então, você pode fazer algumas perguntas no sentido de qual a expectativa delas, ou se alguém já ouviu alguma coisa sobre o tema que você vai falar. Por exemplo, no meu caso, eu falo de linguagem corporal e comunicação empática. Eu posso questionar essas pessoas. Alguém aqui conhece alguma coisa de linguagem corporal que queira compartilhar com a gente? Ou já fez algum curso, alguma coisa? Que aí, quando as pessoas elas falam, elas se interessam mais pelaquilo que elas falaram. Porque elas, naturalmente, nós temos essa tendência de dar informação para as pessoas, de mostrar aquilo que a gente sabe, de compartilhar o conhecimento prévio que a gente tem. Então, se a gente usa isso conscientemente, a gente conecta muito melhor com o nosso interlocutor e isso tem benefícios incríveis, porque quando a gente derruba essa resistência com a outra pessoa, a gente é muito mais bem aceito, cria uma simpatia, cria uma relação, cria um canal de comunicação. E aí sim você consegue falar, porque quando você conversa com alguém que está completamente resistente,
é muito difícil, né, estabelecer essa relação, porque é sempre um vai querer vender a verdade do outro, ninguém vai se ouvir e não vai agregar nada para ninguém. Então esse gatilho é muito bom, o da conversa, que é você deixar a outra pessoa falar também, não você ser só um monólogo, mesmo quando você está dando uma palestra para uma plateia gigante. Mesmo que seja um vídeo online, as pessoas elas podem comentar, por exemplo, você está fazendo uma live, chamar as pessoas para comentar. E às vezes, quando a gente faz alguma pergunta específica como essa que eu falei, alguém já conhece sobre linguagem corporal, sobre... É melhor do que quando a gente fala alguma coisa muito vaga, tipo, participem aí, mandem perguntas, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem o que perguntar ou o que falar, mas quando você faz uma pergunta para elas, elas tendem a te dar alguma coisa sobre aquilo que elas sabem. E isso já cria uma relação e as pessoas se sentem importantes porque você olhou para elas, você realmente se interessou por o que elas têm a falar. E isso faz uma grande diferença. Um outro gatilho mental que é muito, muito, muito importante porque ele tem resultados incríveis é o da emoção. Quando você conversa com alguém, quando você mostra alguma coisa para alguém e ela se emociona com aquilo, isso toca alguma emoção dela, é muito mais fácil você vender, você negociar, você apresentar algo para ela. Porque ela se envolveu emocionalmente. Quando a gente se envolve com alguma causa, com alguma coisa, a gente vira verdadeiros advogados daquilo, a gente defende aquilo. E hoje, os melhores clientes que a gente pode ter são esses que realmente se sentem transformados, né, por aquilo que você realmente conseguiu tocar algo nela, transformar aquilo que você ofereceu realmente gerou um valor para ela. Porque aí ela vai ter os benefícios de sentir a transformação daquilo que você pode oferecer e em parceria ela vai replicar isso para outras pessoas, seja te divulgar ou seja te falar os seus conhecimentos, passar para frente. Porque quando a gente comunica alguma coisa, quando a gente passa um conhecimento, sempre a nossa intenção é multiplicar para o máximo de pessoas possíveis. Então esse gatilho é muito importante. E aí quando a gente usa uma comunicação empática, por exemplo, que quebra as resistências e gera a emoção da empatia automaticamente na outra pessoa, nossa, isso tem resultados fantásticos. E o último gatilho mental que eu queria falar com vocês hoje do neuromarketing é o desapego. O desapego é aquele gatilho mental como quando tá numa relação de flerte, por exemplo, e se a pessoa, você sente que a pessoa tá muito interessada, você perde o interesse nela, ela não fica tão interessante do que quando ela mostrou um certo interesse, mas ela não fica assim em cima de você e tal, ela dá uma certa, tipo, tô aqui, sabe? Aquela olhadinha, tipo, eu olhei, você percebeu que eu tô interessado, e aí você fica na sua. Que isso gera curiosidade. Quando a gente tem dúvida de algo, por exemplo, ele me olhou, eu acho que tá interessado, mas será que tá mesmo ou não tá? Quando gera essa dúvida, você gera uma curiosidade. E aí, quando a gente gera curiosidade, a gente ganha o público.